O tema seguinte é tributo nas escolas. Quando eu entrei em julho de 84 no FISC do Espírito Santo e cheguei na associação do FISC, a chamada de Joemar, para ser vice-presidente, em julho de 2007, de 1987. Então, eu encontrei lá Joemar falando, Joemar de Saune, JB. Ele já falava do tributo nas escolas. Então eu já datilografava antes em Linhares, em toda parte, e sentei a máquina e elaborei um anteprojeto de lei que nós levávamos vários lá para os deputados na Assembleia Legislativa quando era na Cidade Alta. E entreguei vários para os deputados, entre os quais a lei dos matadouros, porque eu vi em Linhares que matava tantos animais trabalhando lá, né? Tantos animais eram mortos, quantas vacas e bois eram mortos por pessoas, por tantas mil pessoas. 5 por dia, salvo engano, para a população de Linhares, naquela ocasião, que acho que eram umas 120 mil pessoas. Então eu fiz as contas de que deveria ter matador por cidade, porque as pessoas matavam no campo, sobre a grama, junto das moscas, eram animais que eram picados por cobra, e os açougueiros já pegavam o animal morto com veneno de cobra, ou acabavam de matar, ou matavam ali mesmo, sobre a grama, sobre terra, sobre o couro do próprio do animal, sangravam ali e levavam em carrocerias para distribuir nos açougues de Linhares. Então eu imaginei um matadouro limpinho, e para galinhas também, patos e tudo mais. Um por cidade, tantos por cidade, para tantos mil habitantes. Aí levei lá o deputado Milton Baiano, o Milton Baiano negro, não o Milton Baiano branco. E depois entreguei outra a ele a respeito da limpeza urbana, no caso, instalação de encanamentos, que serviu depois da CESAM, terminou em 2011, um esgotamento sanitário que na ocasião só atendia 4% dos capixabas. Eu reparei isso nas notícias e levei um sistema progressivo para ser instalado ao longo de tantos anos. E existe cópia disso tudo. O deputado baiano, inclusive, ele depois morreu. Ele disse assim, não vamos levar isso agora não, que é muita coisa. Ele foi lá, correu e entregou para o Albuíno. O Albuíno instalou o Prodespol, o Programa de Disposição no Espírito Santo, e pegou, em vez dos 20 milhões de dólares que eu tinha imaginado, pegou 200 milhões de dólares. Eles têm muito mais alcance do que eu, porque minha imaginação é baratinha, só o que serve mesmo, e a deles vai muito mais longe. Aí o Milton Baiano falou, não, vamos deixar para depois, correu lá e entregou para o Albuíno. Então tem várias coisas. E nisso que eu estava levando essas leis lá para os deputados de então, 88, 89, 90, Zé Monteiro, um amigo nosso, ele falou assim, você só dá para esse pessoal, por que você não dá
uma lei porque Zé Carlos Grátis, o deputado bicheiro contraventor, era pelo menos casado com a prima de Monteiro. E ele falou que se não dá também alguma pro Zé Carlos Grátis. E eu passei para ele o tributo nas escolas, que ele implantou e depois se elegeu presidente da Assembleia, e está na história que ele fez todas aquelas bandalheiras lá. Então o tributo nas escolas era um projeto originalmente de Joemar, que eu trabalhei, transformei em anteprojeto, levei para o Zé Carlos Grátis, no caso, e ele transformou em lei. Depois nós fomos, Paulo Fernando Rangel e eu, até o então secretário da Educação, Eugênio Vieira, que mais tarde foi secretário na Secretaria da Fazenda, foi secretário da Fazenda. E eu particularmente gosto dele, acho uma pessoa educada, e ele me passou um livro sobre a história das pesquisas dele no Espírito Santo, em Castelo Alegre, aquelas regiões ali. Aí o Zé Eugênio recebeu, a ideia era que fosse colocado várias matérias novas na grade curricular, inclusive o tributo nas escolas. E depois nós fomos lá, Rômulo Augusto Penina também na universidade, para indicar, dizia a ele que era preciso lançar ele era reitor de novo, né, já tinha sido, voltou a ser reitor da UFS, para colocar no currículo da universidade, nos cursos da universidade, uma matéria de pós-graduação referente à administração fiscal tributária. Depois eles realmente lançaram uma matéria hoje tem na pós-graduação da UFS. Aí essa coisa, originalmente, eu encontrei como sendo de Joemar Dessal, né? Tributo nas escolas. Aí quando foi passada a lei, ela foi para a Secretaria da Educação para ser implementada. Lá eles fizeram uma coisa que foi muito esperta, muito legal, gostei de colocar em cada matéria, em vez de colocar uma disciplina distintiva com esse nome, tributo na escola, colocar o tributo em cada matéria da grade curricular que já existia. E aí ele foi remetido a todas as escolas de primeiro e segundo grau do Espírito Santo, o que foi formidável. Mais adiante, ele paralisou, ele deu uma parada, e numa ocasião que a gente foi ao palácio, na casa, né? Casa de campo lá casa do governo lá em Vila Velha, aliás é uma praia bonita lá perto do farol de São José. Nós fomos lá por um outro motivo, e eu insisti com o Albuino, que eu já conhecia por ter sido professor dos meus amigos na UFS. Ele era engenheiro, fez mestrado, fez doutorado e depois foi ser governador após Máximo Mauro. E Albuino Azeredo, eu falei com ele, né, que implementasse o tributo na escola, porque o Espírito Santo iria até os estados no Brasil, aos países da América do Sul, e em algum momento mais adiante chegaria à ONU e se espalharia no mundo inteiro, porque ele se destina às crianças. E eles mudaram o nome e passaram a chamar de educação tributária, que foi um nome mais feliz. Embora tudo seja bom e ruim, educação tributária é uma coisa sem tanto sal quanto tributo na escola, porque tributo nas escolas diz respeito
as pessoas, as escolas, crianças nas escolas entenderem o tributo. E educação tributária é uma coisa mais leve, relativa a uma educação voltada para as coisas mais simples do tributo. É uma página, uma tinta posta sobre o embrulho. Não é a investigação mesmo. Não é como eu queria que, por exemplo, na universidade houvesse um concurso competitivo sobre o tributo, o entendimento do que é o tributo, pois ele é o motor do coração do Estado. É preciso entender o tributo, as pessoas não têm essa visão completa sobre o tributo. Então, eles transvestiram o tributo nas escolas de educação tributária. Mas esse abrandamento eu achei bom, porque é coisa para criança, não é uma coisa pesada não é nada filosófico, a razão de ser do Estado e como o Estado, as relações que se estabelecem entre as classes a partir da intermediação estatal. Infelizmente, os outros elementos do programa geral, que seria o JECA Tutu, os tributos, os 4 tributos, a questão do tributo na universidade, a arte incidindo sobre o tributo e o que eu chamei de teatro da ação fiscal, que por sinal é TAF, é a mesma sigla do grupo Tributação, Arrecadação e Fiscalização. Então, teatro da ação fiscal, que foi uma coisa que eu mencionei e não elaborei completamente sobre a forma teatral, porque existia muita coisa para fazer, e é mais uma que as pessoas não se interessaram porque produziria polêmica e isso iria redundar fatalmente nas investigações das relações de classe. Não interessava a ninguém, nem a pseudo-burguesia, a burguesia pseudo-revolucionária, a falsamente revolucionária pequena burguesia, entrar no mérito dessa questão da extração violenta de trabalho, riqueza, saúde. É aquilo que o Winston Churchill colocou, mas seria vendo de outro modo, né? Sangue, suor e lágrimas. Né? Suor é o trabalho, lágrimas é o sofrimento acarretado. E sangue é o que o governo extrai o governo vampiro extrai da população. Não interessava a pequena burguesia falsa revolucionária, investigar ou chamar atenção para isso. Ela quer aquelas coisinhas que levam aos botecos, às praças, para fazer aquelas reuniõezinhas sem sabor, aquelas coisas triviais. A pequena burguesia se encanta com isso. Ela acha que desde quando eu tinha 18 anos, eu acompanhei todas as declarações sobre anos de chumbo, o falso perigo que a intelectualidade correu. Não são aqueles que realmente morreram que são admiráveis, não por terem morrido, mas por terem lutado. São os outros, os que cangaram, que andaram sobre as costas andaram propagandisticamente sobre as costas dos lutadores. Eles não se interessavam por investigar a psicologia do tributo. Não se interessavam. Foi assim que mais essa coisa, o tributo na escola passou e os outros elementos não passaram. As elites não são burras,
certamente. E os intelectuais são idiotas. Então é juntar fome com a vontade de não ter. Os intelectuais não têm o mínimo compromisso com nada, eles fingem que têm. Então, na realidade, ficou isso, ficou a coisa mais branda, o tributo nas escolas, não ficaram os outros elementos que levariam à discussão. O debate universitário não passou, o Jeca Tutu não passou, a arte não passou, o teatro da ação fiscal não passou, e assim por diante. E as propostas de simplificação não passaram. Mas passou pelo menos uma coisinha que é o tributo na escola. E o mérito original disso é de Joemar Dessal.